Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou falar para vocês se os intérpretes têm férias ou não. Fiquem ligados. Negócio é uma vinheta, né? Eu já trouxe esse assunto lá no meu Instagram, em algumas postagens que eu trouxe para vocês. E eu gostaria só de explicar um pouquinho melhor o que é férias para o autônomo. Porque existem diferentes formas de você ter férias. E, claro, todo mundo precisa de um descanso, mas às vezes pode ser uma forma não tradicional de férias. Então, o que é que eu, Raquel, acredito em relação a isso? O intérprete, sim, pode ter férias, mas elas são meio que forçadas quando você é freelancer. Por quê? Porque existe uma sazonalidade de eventos na área da interpretação quando você é quando você é apenas um intérprete de, por exemplo, um país. Se você é intérprete apenas para clientes brasileiros, você vai ter essa sazonalidade. Então, existe essa complexidade na explicação de se existe ou não férias para os intérpretes, porque vai depender da carteira de clientes, de como funciona a dinâmica do mercado que você trabalha. E eu vou explicar primeiro, então, sobre o mercado brasileiro. No caso do mercado brasileiro, os órgãos públicos aqui em Brasília, eles funcionam da seguinte maneira. Geralmente, nós temos um início do ano após o carnaval, então os eventos começam após o carnaval, e eles vão acelerando a quantidade de eventos ali a partir do meio do ano. E aí, no meio do ano para frente, é o momento que você tem que, assim, guardar o máximo de dinheiro possível para poder aguentar esse momento da pausa forçada de janeiro e fevereiro. Então, assim, existe essa situação para a interpretação em Brasília. Eu acho que isso também meio que se é parecido em São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu não gostaria de falar de um mercado onde eu não atuo sempre, né? Eu participo de alguns eventos em São Paulo, no Rio e em outros locais, mas não é o meu mercado onde eu moro, né? Então pode ser que existam sim alguns eventos, por exemplo, corporativos, reuniões onde eles começam a fazer as projeções para aquele ano, são diferentes os eventos do que os eventos que acontecem em Brasília, que são mais dos órgãos públicos. Agora, o que que acontece? Com a interpretação remota, tudo isso se modificou, porque agora a gente trabalha em mercados que antes não trabalhávamos com tanta frequência. Então, eu trabalho para clientes da China, da Índia, da Europa no geral, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Colômbia. Eu tenho muitos eventos da Colômbia, inclusive. É, e acaba que eu não tenho mais férias. Se eu não estabelecer um momento específico do ano que eu vou fazer uma pausa para viajar a passeio, eu não vou ter férias. Então, existe essa novidade no mercado depois da pandemia, depois que realmente aumentou a quantidade de eventos remotos. Existia evento remoto antes? Existia, mas era muito menos e tinha menos oportunidade de você expandir a sua interpretação para todo mundo, para todos os clientes, de todos os fusos e de todos os locais. Então, agora com isso, você precisa planejar um momento para pausar a sua vida e você conseguir respirar um pouco e ter um contra-ritmo. Isso quer dizer que eu paro completamente? Eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de recusar trabalho mesmo quando eu estou nessas férias, porque existem, às vezes, trabalhos que são super rápidos e que não vão atrapalhar o meu passeio. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu trabalho de madrugada, então eu já mostrei para vocês no meu story algumas vezes que eu tenho um cliente que não é meu cliente, na verdade, que é uma colega que me chama e que a gente trabalha aos domingos de madrugada. Para mim fica de madrugada, para ela fica até depois do almoço, inclusive, porque ela está em Israel, no Brasil.
é de madrugada e na Europa é durante a manhã normal. Então, por causa disso, a gente acaba tendo diferentes horas de trabalho. E aí, de madrugada, para mim é tranquilo, eu vou lá, vou fazer um evento de 1 hora, 2 horas, e depois eu continuo meu dia normal, assim, não atrapalha em nada. E para mim, na verdade, é super legal, porque aí isso até paga as minhas férias naquele momento que eu estou ali fazendo aquele evento. Então, assim, eu acho maravilhoso, não tem nada para reclamar em relação a isso. E eventos curtos, que sejam de clientes que eu tenho alguns clientes que me chamam para eventos sempre de 1 hora, que são reuniões específicas que eles têm mensalmente de 1 hora, 2 horas, tem alguns que são de 2 horas, outros de 1 hora, e que são constantes, e que eu não quero perder esse cliente, mesmo quando eu estou de férias, e eu atendo ele mesmo nas minhas férias. E aí eu tomo aquela pausinha ali no meio do caminho, paro num café, paro num coworking, como eu mostrei para vocês lá em Buenos Aires. Em Buenos Aires eu fui para as minhas férias, mas eu acabei trabalhando em diversos momentos, pontualmente ali, é, 1 hora, 2 horas, e assim, não foram tantos eventos assim. Eu peguei realmente só aqueles que eu consegui encaixar nos meus horários de para conciliar com o meu lazer. E isso é extremamente saudável. Você precisa ter o contrarritmo e se der também para encaixar um trabalhinho ali, porque para mim, o que que acontece? A interpretação é férias eternas. Eu amo trabalhar com interpretação. Então, na verdade, eu nem me sinto cansada fazendo interpretação, porque é algo tão prazeroso que é um hobby que eu tenho. Eu me sinto assim privilegiada de realmente trabalhar com o que eu amo, porque é muito complicado de você querer pausar. Você não quer pausar. Eu sou muito workaholic. Se deixar, eu trabalho todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Mas eu percebi que realmente eu precisava dedicar o meu tempo, a minha família, os meus amigos, ter momentos de descanso para poder não ficar doida e ficar só uma mulher que trabalha e depois não construiu nada com a família e com os amigos no futuro. Então, por questões mesmo de aprender a balancear horários com a família, horário com os amigos, horário com o trabalho, né, no trabalho, eu aprendi a fazer isso, a fazer exercícios, enfim, a organizar o dia para realmente ter uma paz de espírito, mindfulness, fazer meditação, fazer momentos de oração na parte, né, lidar também com essa parte sagrada, não deixar ela ali morrendo, realmente ter uma vida interior, e estar de acordo com os seus princípios morais, enfim, o que você acredita. No meu caso, é dessa forma que eu faço. Então, e os meus momentos de voluntariado na Nova Acrópole, participar de todas as atividades que tem por lá. E é isso. Então, assim, eu realmente acredito que existem essas diferentes formas de você ter férias. Você pode ter férias forçadas se você só tiver clientes brasileiros, porque existe essa sazonalidade e acaba que vai dar uma pausa ali na sua vida se você quiser ou não, se você trabalhar só naquele mercado. Ou você pode ter clientes de todas as partes e não ter férias e ter que se forçar a ter férias. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se sim ou se não, dê joinha, curta e envie mensagem aqui para mim, comente e envie para as pessoas que você conhece e que querem saber um pouco mais sobre a profissão. E até a próxima. Beijinho. Até mais.